Quantos aqui, em algum momento da sua vida, você já escutou aquela frase que diz o seguinte: é errando que se aprende? Quantos aqui já escutaram isso? Quantos aqui concordam com essa frase? Agora, eu estava pensando nessa frase hoje, errando que se aprende. Agora, você já parou para pensar, vamos ver se você concorda comigo, que seria muito mais fácil nós não precisarmos errar para então aprender. Quantos concordam comigo aqui? Você concorda? Seria muito mais fácil não precisarmos errar para então aprender. Agora, é tão interessante isso porque, para que eu não precise passar por algo, para errar, para então aprender, para então tirar uma lição, para então ter ali um entendimento acerca disso, existem algumas coisas, algumas oportunidades que a vida nos apresenta para que possamos aprender sem errar. E uma das oportunidades para que nós não venhamos cair em erro, ou seja, perder tempo, porque você errar é você perder tempo, amém? É você olhar para exemplos. Eu não preciso errar para aprender. Eu não preciso perder tempo para aprender. O que eu preciso é estar atento a bons exemplos. O que eu preciso é estar atento a histórias, a situações, para que então eu olhe e aprenda com aquela pessoa e então não erre. Agora, é tão incrível, é tão magnífico, que ontem, quarta-feira, eu até preguei uma outra mensagem aqui na quarta profética, mas a introdução até se parece muito com a palavra de ontem, porque ontem eu falei o seguinte, gente, nós temos um manual nas nossas mãos, e esse manual se chama Bíblia. Que se nós seguirmos esse manual chamado Bíblia, nós vamos evitar muitas coisas ali na frente. Da mesma forma, para não errarmos. Se nós olharmos para as histórias bíblicas, se nós olharmos para o conteúdo da Bíblia, vai fazer com que nós não venhamos a perder tempo ali na frente em virtude de uma atitude errada. Nós temos várias histórias, nós temos vários exemplos, várias pessoas que quando nós olhamos para a história, para a trajetória dela, ao longo da Bíblia, você vai perceber que você não precisa errar para aprender, porque alguém já errou lá na frente e você está aprendendo com o exemplo daquela pessoa. Sabe, a história de Jonas, é claro, é uma história clássica para que nós venhamos aprender acerca de obediência. Porque a Bíblia fala que Deus fala com Jonas. Repita comigo, Deus fala com Jonas. Agora, gente, precisamos entender que se é com o exemplo que nós aprendemos, vamos estar sensíveis às situações que estão nos rodeando, para que não venhamos cair no mesmo erro, amém? Ou então para que possamos aperfeiçoar aquilo que já está dando certo, você não precisa quebrar a cabeça. Olha o que acontece com Jonas. A Bíblia fala que Deus vai falar com Jonas. E Deus dá um comando para Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas. Deus passa um plano que Deus havia planejado para usar Jonas. Quantos aqui tem um plano da parte de Deus? Quantos aqui acreditam que Deus tem uma palavra para a sua vida? E isso até mesmo não é algo subjetivo, você tem a clareza que Deus tem algo para você. Você acredita nisso? Deus já usou pessoas até mesmo para confirmar aquilo que é o plano dele para você. Fique atento aqui comigo. Deus fala com Jonas e dá uma orientação para Jonas. E Jonas não era qualquer pessoa, igreja. Jonas era um profeta. Jonas era um homem usado por Deus, não era um ser humano normal ali, não era um homem que está ali caminhando e do nada Deus fala com ele e ele fica naquela assim, mas será que é Deus? Será que não é? Jonas sabia que era Deus falando com ele para que ele fosse até Nínive. Acontece que quando Deus fala com Jonas para que ele fosse até Nínive, ele reluta em obedecer a Deus. E ele fala assim, olha, eu vou para Jope, que é para o outro lado. Deus quer que eu vá para Nínive, eu vou para o outro lado. Então a história conta que Jonas, ele pega uma embarcação que vai para onde? Com destino final para onde? Para Jope. Agora Jonas, ele entra naquela embarcação que tem como destino o interesse dele e não o interesse de Deus. Preste atenção aqui. Agora quando ele está lá naquela embarcação,
Estão lá navegando rumo ao destino que ele estava pretendendo, ao destino que era de interesse próprio dele. A Bíblia fala então que Deus manda uma tempestade. Deus manda que as águas do mar ficassem revoltas, que a chuva se intensificasse. Que o barco então, a partir disso, começa a ficar numa situação complicada. A navegação já não é uma navegação simples. O povo começa a ficar desesperado. A história conta que eles começam a jogar comida para fora. Eles começam a jogar os mantimentos, água para fora. Eles começam a jogar pertences para fora do barco. Eles ficam desesperados, achando uma forma de resolver aquele problema, para que pudessem passar pela tempestade da melhor forma possível. Imagina que naquele contexto, está ali toda a tripulação, e os anos de experiência de toda a tripulação estão sendo colocados em teste naquele momento. O barco está prestes a naufragar. A tempestade, possivelmente a pior tempestade que aqueles marinheiros haviam pegado ao longo da sua jornada de navegação. Estão ali desesperados, já não sabem mais o que fazer, já jogaram a comida para fora, já jogaram os pertences para fora, já não tem mais o que fazer. O capitão, quando ele desce para o porão, ele percebe que Jonas, diferente de todas as outras pessoas, está dormindo. Está dormindo lá no barco, tranquilão, está na boa. Todo mundo está desesperado, todo mundo está perdendo os cabelos, e o camarada está lá dormindo. Então ele manda Jonas acordar, eles se reúnem e falam assim: olha, clama para o teu Deus aí, para que o teu Deus faça cessar essa tempestade. Clama para o teu Deus para que haja um cessar da tempestade, porque senão nós vamos morrer. Não parando aí, eles tiram a sorte para ver qual que era a pessoa que era o problemático ali da turma. Qual que era a pessoa que estava sendo o causador de tamanha maldição na vida daqueles homens. Porque não tem cabimento, o tempo que normalmente demorava uma tempestade já havia passado e a tempestade não passa. Aquilo que eles poderiam fazer para dar uma normalizada já haviam feito e não passava. Então, peraí, tem alguma maldição sobre esse barco, tem alguma maldição sobre nós, que é por isso que essa tempestade não está passando. Então eles tiram a sorte e dá com quem, igreja? Jonas. Então sabe o que eles fazem? Eles lançam Jonas para fora do barco. E quando Jonas é lançado para fora do barco, a Bíblia fala que um grande peixe vem e parpa Jonas. Come Jonas. Agora Jonas está lá dentro do peixe, está dentro de algumas pessoas vão dizer que é a baleia. A Bíblia não fala acerca da baleia, diz sim que é um grande peixe. Deduza que então pode ser que seja uma baleia de fato. Agora Jonas está dentro de um peixe, está lá dentro de um lugar muito assim cheiroso. Você já foi numa peixaria? Gostoso é comer o peixinho preparado. Vai ser numa peixaria, convenhamos, o cheiro não é o melhor não. Então você imagina dentro do peixe. Como é que não está ali a situação? Como é que não está o perfume dentro daquele ambiente ali? Agora está ali Jonas, e mesmo assim ele fica alguns dias dentro. Mesmo assim, depois de alguns dias ele fala assim: pois é Deus, eu cansei de lutar. Pois é Deus, não tem mais o que fazer mesmo, eu tenho que ir para Nínive. Então o grande peixe vomita Jonas para fora. A história continua, e ela se resume a Jonas voltando para aonde ele nunca deveria ter tomado uma decisão contrária. A história se resume a Jonas chegando em Nínive. Agora eu pergunto para você, por que Jonas foi para o lado contrário? Por que Jonas então já não obedeceu diretamente aquilo que ele sabia que deveria obedecer? Sabe por quê, gente? Porque às vezes eu e você nós achamos que nós podemos brincar com Deus. Sabe, às vezes eu e você nós achamos que podemos ter uma vida tranquila sem estar debaixo da vontade de Deus.
Às vezes eu e você, nós achamos que nós podemos ter o sucesso naquilo que estamos fazendo, sem que Deus esteja. Acontece que quando eu não obedeço, eu só perco tempo. Quando eu não resolvo de fato entrar debaixo, entrar no trilho, tomar a decisão, escolher o caminho, me cercar, ser de uma forma intencional em viver aqui nessa terra, debaixo daquilo que o Senhor tem para mim, sabe, enquanto eu estou relutando em tomar a decisão que eu preciso tomar, eu só estou perdendo tempo. Você até pode achar que está construindo algo, mas se não for debaixo da direção daquilo que Deus te inclinou um dia para fazer, me desculpa, mas você está perdendo tempo. Porque ali na frente, você vai entender que o melhor lugar sempre foi e sempre será debaixo daquilo que o Senhor tem para você. Não perca tempo. Você não precisa errar para aprender. Você não precisa quebrar cara para aprender. Você não precisa se frustrar para aprender que o melhor é obedecer a Deus. Amém? Aprendemos que a desobediência faz você se atrasar. Inclusive, olha que interessante isso. Lute contra as suas vontades e não contra a vontade de Deus. Lute contra as suas vontades e não contra aquilo que Deus quer para você. Nós sempre vamos perder. Nós aprendemos também em Lucas capítulo 17 algumas outras coisas através de exemplo. História. Exemplos. Exemplos para que nós não venhamos a errar para então aprender. A Bíblia conta a história que Jesus, em Lucas capítulo 17, Jesus ele está viajando, Jesus está caminhando, uma característica do ministério de Jesus. Em todo tempo ele está em movimento. Uma característica do ministério de Jesus é que ele não para. Você vai ver, Senhor Jesus um dia está em Samaria, outro dia está lá em Jerusalém, está na Galileia. Em todo tempo Jesus está em movimento. Agora olha que interessante, porque Jesus está viajando. Está passando na região entre a Galileia e Samaria, está ali pelaquela região, quando de repente 10 homens vêm ao encontro de Jesus, e esses 10 homens são 10 homens leprosos, são 10 homens que foram excluídos do contexto deles. Você bem sabe que na época uma pessoa diagnosticada com lepra era uma pessoa com um X na testa, fadada à morte. Não tinha remédio para cura. Não tinha tratamento para que aquela pessoa ela viesse ter uma vida, ela fosse curada. A lepra se resumia ao que? A pessoa começar a apodrecer viva. Por isso que naquele contexto, alguém diagnosticado com lepra era uma pessoa impura. Ela era uma pessoa impura que ela era excluída da sociedade. Ela era excluída da sua família. Ela era excluída do seu contexto. Por quê? Porque como não tinha cura, se alguém com lepra tivesse contato com outra pessoa que não tivesse, iria pegar, e estava ali uma pandemia generalizada. Então aqueles 10 homens são 10 homens que não têm mais perspectiva nenhuma de vida. Aqueles 10 homens são 10 homens que eles não conseguem mais construir um futuro, eles só vivem do passado. Preste atenção aqui. Por que eles só vivem do passado, pastor? Porque agora eles estão aprisionados àquilo que não tinha cura, eles não têm mais história. Imagine que os 10 diariamente eles estão ali conversando como era bom ter uma família. Imagina que os 10 estão ali diariamente conversando como era bom quando eles tinham uma vida normal. Como era bom quando eles tinham uma casa. Como era bom quando eles viviam como uma pessoa normal. Como era bom ser normal. Imagina que diariamente eles estão ali olhando para o passado. E quando eles pensam em olhar para o futuro, eles só têm um diagnóstico: a morte. Eles só têm uma perspectiva: permanecer ali entre eles, sem poder
comprar algo, sem poder almejar algo. Por quê? Porque não tinha como, era excluído da sociedade, a ponto de terem que amarrar chocalho no pescoço, porque se eles fossem para uma cidade, aonde eles estivessem passando, o barulho do chocalho faria com que eles fossem identificados como leprosos, então todo mundo se afastava. São esses os 10 homens, que Jesus, quando ele está viajando, caminhando, eles procuram Jesus, e eles chegam procurando Jesus, chamando Jesus. Você, Jesus, você é aquele que pode curar, você é aquele que pode nos dar uma nova perspectiva, você é aquele que pode nos reestabelecer a oportunidade de viver, você é aquele que pode mudar o nosso diagnóstico. Agora olha que interessante, porque Jesus pega os 10, escutando aquela situação, e ele fala assim: olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Preste atenção aqui. Eles chegaram até Jesus com o que, igreja? Com lepra. Eles saem de Jesus com o que? Com lepra. Da forma com que eles chegam, eles saíram. Aparentemente nada havia acontecido. Agora existia uma palavra de Jesus para eles, e qual era a palavra? Vão, repita comigo, vão, andem, mova-se. A palavra de Jesus para aqueles 10 homens era: mova-se, vão ao encontro dos sacerdotes. Agora olha que interessante, porque à medida que aqueles homens estavam caminhando, um percebe que havia sido curado. Sabe por quê? Porque a obediência gera milagre. Você não precisa errar para entender que andar debaixo da palavra do Senhor faz com que o mar abra na sua vida.